Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler Êxodo, tá? Êxodo 7. Nós iremos falar sobre as pragas do Egito. Todos nós já conhecemos a história, né? Que os israelitas ficaram 400 anos no Egito e muitos ficaram fazendo serviços pesados de escravo, como eles cresceram muito, ó, estava ficando muito também bem próspero. O rei do Egito lá já achou ruim, né? Porque eles não queriam que eles ficassem melhor do que eles e começaram a perseguir ele. Aí Deus mandou Moisés retirar o seu povo do Egito. Então nós iremos fazer um grande estudo sobre todas as pragas do Egito. Nós iremos começar no 7, para nós entender um pouquinho antes de entrar na história, tá? Das pragas. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Ele não tinha facilidade para falar, gaguejava, né? Então Deus respondeu. O Senhor lhe respondeu: Dou-lhe a minha autoridade. A autoridade de Deus é muito diferente da autoridade dos homens, tá? Ele não só dá autoridade, como ele te capacita. Dou-lhe a minha autoridade perante o faraó e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó o que deixa os israelitas saírem do país, ir embora para sua terra. Eu, porém, farei o coração de Faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, porque eles não acreditavam que Deus era um Deus de milagre, um Deus poderoso, eles iam ficar conhecendo, né? Por isso que Deus deixou acontecer tudo isso. Ele não os ouvirá. Deus já tinha falado que o rei do Faraó não ia ouvir eles. Deus já sabia de tudo. Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Se Deus não tivesse mandado essa praga, eles nunca iam acreditar no poder de Deus, tá? Deus teve que fazer tudo isso para eles acreditar. E Deus sabia já que eles iam resistir, né? Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha na época 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o faraó. Olha a idade deles. A vara de Arão transforma-se em serpente. Como isso aconteceu? Disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando o faraó lhe pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os feiticeiros e também os magos do Egito, que lá tinha muito, né? E fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultismo. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e essas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão, o que aconteceu? Ela engoliu as varas dele,
Contudo, o coração de Faraó se fez o quê? Se endureceu. E ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha ouvido. A vara se transformou em cobra. E a cobra engoliu a cobra do Faraó, né? Aí ele ficou mais irritado ainda. Agora nós vamos, gente, para a primeira praga. Diante disso veio a primeira praga. Vamos ver? Disse o Senhor a Moisés: o coração do Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir embora. Por quê? Porque ele precisava, gente, da mão de obra de quem? Dos israelitas, né? Eles não queriam deixar eles embora porque eles já estavam escravizados lá, né? Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, Deus falou. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus de Hebreus, dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo. Nilo é considerado uma dádiva, né? Tudo eles tiram de lá, seus alimentos, tudo, né? E elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio ficará cheirando mal. E os egípcios não suportarão beber das suas águas. Porque o Nilo, gente, é considerado sagrado. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão. Disse o Senhor a Moisés, presta bem atenção. Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. E elas se transformarão em quê? Em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira, nas vasilhas de pedra, em tudo. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó, né? Da presença do Faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do rio transformaram, né? Transformaram-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal, mas tão mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Quem ia querer beber uma água fedida, ainda puro sangue? Ninguém, né? Havia sangue por toda a terra do Egito, como Deus havia dito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Olha só, o ocultismo de novo, né? Os príncipes das trevas, que é o anjos caído, né? Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu de tal forma que ficou muito difícil, né? E ele não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Para eles não foi nada. Por quê? Porque também os feiticeiros, os magos deles fizeram a mesma. Então não ficou elas por ela, empatado aí, pelo jeito, né? Por isso que ele ficou furioso. Nem assim o Faraó levou isso a sério. Não deu muita pelota, vamos falar a verdade, né? Todos os egípcios cavaram buraco às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber.
Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo e eles continuavam irredutível, tá? Nós vamos fazer a nossa oração da primeira praga. E aí, gente, nós iremos continuar, nós vamos fazer até acabar tudo isso, hein? Então, a oração nós vamos... aguarda um pouco, deixa eu me situar aqui no meio da minha bagunça. Nós iremos fazer a oração de quebra de maldições e pragas na nossa atualidade, não na atualidade do egípcio, agora. Nós vamos ver qual é as 10 pragas da sua vida. Você pode escrever tudinho numa folha e apresentar para Deus até acabar todas as maldições. Nós vamos clamar a Deus, né? Então, nós vamos começar a pedir. Antes de você escrever, nós vamos pedir. Primeiro, você coloca na sua mente qual praga que está te atrapalhando muito mesmo agora. Então, eu vou dar um tempinho para você escrever as primeiras que vocês querem. Aí, nós vamos dar sequência às outras pragas, tá? Então, nós vamos adiantando. Já escreveram? Ou no momento, o que está mais te perturbando? A primeira praga, tá? Primeira praga é alguma coisa que está te incomodando muito mesmo. Vamos começar então, com muita fé, hein, gente? Deus Pai Todo-Poderoso, que manifestaste o poder da sua glória, infligindo o faraó e ao antigo Egito. Antes de eu começar essa oração que eu vou fazer, foi feita também pelo Frei Gilson, tá? Eu achei muito interessante e resolvi fazer também, tá? Então, vamos. Eu fiz umas pequenas adaptações, mas bem pouco. Deus Pai Todo-Poderoso, que manifestasse o poder da sua glória, infligindo o faraó e ao antigo Egito com as 10 pragas devastadoras e ao mesmo tempo protegendo o povo escolhido de Israel para que não sofressem nenhum dano. Você põe seu nome, eu vou pôr o meu. Eu, Tereza, você coloca o teu. Eu prostro-me diante de Deus Todo-Poderoso e peço perdão de todos os meus pecados. Eu renuncio a cada um deles, renuncio a Satanás e todas as suas obras. Confesso que Jesus Cristo é o único Rei, Senhor e Salvador da minha vida. E por isso, Pai Santo, eu imploro a vós a libertação completa de todo tipo de pragas e suas consequências negativas que ainda hoje continuam a afligir o nosso povo, especialmente a mim e aos meus familiares, os meus negócios, a minha casa. Pelo Sagrado Coração de Jesus Cristo, eu falo seu nome de novo. Eu esconjuro a primeira praga das águas vertidas em sangue, para que elas se tornem límpidas e vivificantes pela força do Divino Espírito Santo. Pai Celestial, liberta-me de toda contaminação espiritual, praga, inveja, maledicências, encantamento, ocultismo, entre outros. Você fala seu nome, eu renuncio a todo tipo de inimizade, adulações, falsidade, traição, que o meu coração seja puro para amar e perdoar. Eu peço a Ti que vai abençoando a todos que oraram comigo, a todos que irá fazer comigo essa campanha de desconjuro das pragas do Egito. Que Deus abençoe poderosamente, que muitos possam receber a graça que tanto necessita. Abençoe, meu pai, o Jair Bolsonaro, que saiu do hospital, Senhor, que ele seja abençoado, Senhor. Abençoe a nossa nação, derruba por terra, Senhor, todo o mal, toda a seta do inimigo, toda
a emboscada do inimigo feita contra os seus ungidos seja derrubado por terra. Vai abençoando poderosamente a todos que estão doentes, desempregados, que estão agora aflitos por não ter dinheiro para pagar as suas dívidas, que só está acumulando, Senhor, que o Senhor passa na frente, derruba o império da mentira que se instalou no nosso país, vai fazendo um grande mover nos três poderes, vai abençoando poderosamente a todos, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu joinha, tá? E vamos seguir em frente. Deus é maior na nossa vida. Obrigado.